Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro Céu e o Inferno, editora FEAL, segunda parte, Exemplos. Capítulo 7. Espíritos endurecidos. O castigo pela luz. Em uma sessão da Sociedade Espírita de Paris, em que se havia discutido a questão da perturbação que geralmente ocorre após a morte, um espírito ao qual ninguém havia feito alusão e que não se pretendia evocar, manifestou-se espontaneamente pela seguinte comunicação, na qual, conquanto não viesse assinada, podemos reconhecer sem dificuldades um grande criminoso que a justiça humana havia acabado de punir. Que dizeis da perturbação? Por que tais palavras vãs? Sois sonhadores e amantes de utopias. Ignorai completamente o assunto do qual vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe, salvo talvez em vossos cérebros. Estou terminantemente morto, tanto quanto possível, e vejo claro em mim, ao meu redor, por toda parte. A vida é uma triste comédia. São ineptos os que se retiram de cena antes que caia o pano. A morte é terror, castigo ou desejo, conforme a fraqueza ou a falta daqueles que a temem, ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou para ela imploram. Para todos, ela é um amargo escárnio. E esta luz que me ofusca e me perfura a sutileza do ser, qual aguçada flecha. Castigaram-me como as trevas da prisão e acreditaram castigar-me ainda com as trevas do túmulo ou com aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que sofreis a escuridão, e eu, degradado social, pairo acima de vós. Eu quero permanecer o que sou. Sou forte pelo pensamento e desdenho as advertências que ecoam ao meu redor. Vejo com clareza um crime. É uma palavra. O crime existe por toda parte. Quando é cometido pela multidão, glorificam-no. Praticado por um indivíduo é uma torpeza. Absurdo. Não quero que se compadeçam de mim. Nada peço. Não preciso do auxílio de ninguém e saberei lutar contra essa odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Essa comunicação foi analisada na seção seguinte e no cinismo mesmo da linguagem reconheceu-se um ensinamento importante. Vemos na situação deste espírito infeliz uma nova modalidade de castigo que os culpados enfrentam. De fato, enquanto uns são lançados na treva por um isolamento ou num isolamento absoluto, outros sofrem durante longos anos as angústias do seu último momento ou julgam-se ainda vivendo na terra. Aqui, a luz brilha para o espírito. Ele goza da plenitude de suas faculdades, sabe perfeitamente que está morto e não se lamenta de nada, não pede nenhuma ajuda e ainda desafia as leis divinas e humanas. Quer isso então dizer que ele escapou do castigo? Não. O que acontece é que a justiça de Deus é manifestada de muitas formas, e o que faz a alegria de uns representa o tormento de outros. A luz constitui
um suplício para esse espírito obstinando-se contra ela, mas reconhecendo a perturbação que lhe causa quando diz, malgrado o próprio orgulho, não preciso do auxílio de ninguém e saberei lutar contra essa odiosa luz. Reconhecendo igualmente na frase, e esta luz que me ofusca e perfura a sutileza do ser, qual aguçada flecha. A expressão sutileza do ser é marcante, pois nela o espírito reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável pela luz de que não pode escapar, luz que o penetra como uma aguçada flecha. Nossos guias espirituais, instados a dar sua apreciação sobre o assunto, ditaram as 3 comunicações seguintes, dignas da mais séria atenção. Primeira, evidentemente, do ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade encontram-se na inatividade e espera. Mas, ainda assim, podem espiar, desde que, por conta do orgulho, da teimosia irredutível e caprichosa de seus erros, não se detenham no processo de gradação-ascensão, de gradual ascensão, como mostra o terrível exemplo desse espírito recalcitrante no crime, a debater-se contra a justiça divina que o apanha depois da dos homens. Neste caso, então, a expiação, ou antes, o sofrimento inexorável que os atormenta, em vez de ser-lhes proveitoso e de fazê-los entender a profunda razão de sua punição, exacerba-lhe a revolta, arrancando-lhes os murmúrios que as escrituras, em sua poética eloquência, chamam de ranger de dentes. Expressiva figura de linguagem, a mostrar o sofredor ao quebrado, mas ainda insubmisso, perdido na própria dor, mas cuja revolta ainda é grande o bastante para recusar-se a reconhecer a legitimidade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram com frequência, se não quase sempre, no mundo dos espíritos, assim como se mantêm as grandes consciências criminosas. A determinação de ser quem são, apesar de tudo, exibindo a pretensa independência diante do infinito, lembra a fatuidade do homem que contempla as estrelas, tornando-as tomando-as por ilustrações pintadas num teto, tal como acreditavam os gauleses nos tempos de Alexandre. O infinito moral existe. Miserável e ínfimo é quem, a pretexto de perpetuar a luta e a arrogância abjetas da terra, não enxerga mais longe no outro mundo do que enxergava neste. A esse último restam apenas a cegueira, o desprezo alheio, o personalismo egoísta e o mesquinho, e o adiantamento do progresso, o adiamento do progresso. É incontestável, ó homens, que há uma invisível concordância entre a imortalidade de um nome puro deixado na terra e a imortalidade que os espíritos realmente preservam em suas provas sucessivas. Lamennais. Segundo, precipitar um homem nas trevas ou num oceano de luz não resultará no mesmo? Tanto num como no outro caso, ele não verá nada do que o cerca e certamente haveria de acostumar-se mais rapidamente com a sombra do que com a enfadonha claridade elétrica em que possa estar imerso. Assim é, e o espírito que se comunicou na última sessão expressa bem a verdade de sua situação quando exclama: saberei lutar contra essa odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais medonha, quanto mais completamente atravessa-lhe o ser, tornando visíveis e evidentes seus pensamentos mais secretos. Aí está um dos lados mais duros do seu castigo espiritual. O espírito está, por assim dizer, internado na casa de vidro, pedida por Sócrates. E aí vemos
ainda um outro ensinamento. Porquanto, o que seria a alegria e a consolação do sábio tornar-se punição infamante e contínua do perverso, do criminoso, do parricida, alarmado ao ver desnudar-se a própria personalidade? Podeis compreender, meus filhos, a dor e o terror que devem recair sobre aquele que, durante uma existência sinistra, comprazia-se em combinar, em maquinar as mais deploráveis atrocidades em seu foro íntimo, onde se refugiava, qual fera em sua caverna, e que vê agora expulso do covil íntimo em que se esquivava ao olhar e à investigação de seus pares. Foi-lhe agora arrancada a máscara da indiferença e estampa-se sucessivamente, agora na face de cada um de seus pensamentos. Sim, doravante, não haverá repouso ou refúgio para este formidável criminoso. Cada mau pensamento, e Deus sabe quando um deles manifesta-se em sua alma, revela-se por fora e por dentro dele, como sob a ação de um choque elétrico superior. Ele procura ocultar-se em meio à multidão, mas a odiosa luz penetra-lhe o ser continuamente. Ele quer fugir e dispara ofegante em desenfreada corrida pelo espaço imensurável. Mas por toda parte a luz, por toda parte os olhares que se fixam nele. Corre novamente então em busca da sombra da noite, mas a sombra e a noite não mais existem para ele. Chama a morte em seu socorro, mas a morte é apenas uma palavra sem sentido. O infeliz foge ainda. Ele caminha para a loucura espiritual, castigo terrível, dor medonha, em que se vai debater consigo mesmo, a fim de libertar-se de si mesmo. Porque tal é a lei suprema além da terra. O culpado é que torna si próprio, por si mesmo, seu inevitável castigo. Quanto tempo isso vai durar? Até o momento em que sua vontade, enfim vencida, curvar-se sobre o golpe dilacerante do remorso, quando então se humilhará a altivez de seu semblante diante das vítimas apaziguadas e dos espíritos de justiça. Observai ainda a elevada lógica das leis imutáveis, porquanto ele um dia adotará a postura que descreveu na desdenhosa mensagem que transmitiu na última sexta-feira, mensagem tão clara, lúcida e tristemente cheia de si mesmo, quando ele decidir libertar-se por um ato da própria vontade. Erasto. Terceiro, a justiça humana não faz distinção da individualidade dos seres que castiga. Julgando o crime pelo próprio crime, ela atinge indistintamente aqueles que o cometem, aplicando a mesma pena ao culpado sem distinção de sexo e qualquer que seja a sua educação. A justiça divina procede de forma diferente. As punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres a que elas são aplicadas. Igualmente, do crime não implica igualdade entre os indivíduos, dois homens que tenham cometido idênticas faltas podem estar distanciados pelas circunstâncias das provações de cada um, posicionando um deles nos graus iniciais pela limitação de seu intelecto, enquanto o outro, tendo-as há muito transcendido, possui a lucidez que liberta o espírito da confusão. No caso deste último, não são mais as trevas que castigam, mas o caráter penetrante da luz espiritual que, ao trespassar a inteligência terrestre, faz com que esta sinta a dor de uma chaga em carne viva. Os seres desencarnados, perseguidos pelas imagens de seus crimes, enfrentam o choque da eletricidade física, sofrendo seus sentidos.
pelos sentidos. Os que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior que lhes aniquila, com suas ondas de amargura, a recordação dos fatos, deixando subsistir apenas a consciência de suas causas. O homem pode, portanto, apesar do caráter criminoso das ações, possuir um adiantamento interior e, conquanto as paixões o façam agir como um bruto, suas apuradas faculdades o elevam acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação ou equilíbrio entre o progresso moral e o intelectual é que produz as anomalias tão frequentes em épocas de materialismo e de transição. A luz que tortura o espírito culpado é, portanto, exatamente o raio espiritual a inundar de claridade os escaninhos recônditos de seu orgulho, mostrando-lhes a futilidade do seu ser fragmentário. São esses os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual, que prenunciam a separação ou a dissolução dos elementos intelectuais e materiais que compõem a primitiva dualidade humana e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser pleno. Jean Renoux. Essas três comunicações obtidas simultaneamente completam-se mutuamente, apresentando o castigo sob um novo aspecto, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, ao quererem tratar da questão baseados em um exemplo, tenham provocado, com tal propósito, a comunicação espontânea do espírito culpado. A par desse quadro, que foi baseado em um fato, vejamos, para estabelecermos um paralelo, outro quadro apresentado por um padre em sua prédica sobre o inferno na ocasião da Quaresma de 1864, em Montreuil-sur-Mer. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra, e se um dos corpos que se queimam por lá, sem se consumirem, viesse a ser lançado sobre o nosso planeta, ele haveria de empesteá-lo de um extremo ao outro. O inferno é vasta e sombria caverna, crivada de pregos pontiagudos, de lâminas de espadas muito acerradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, em que são lançadas as almas dos réprobos. Revista Espírita, julho de 1864, página 199. Angele, nulidade sobre a Terra. Bordeaux, 1862. Um espírito apresentou-se espontaneamente ao médium pelo nome de Angele. Arrepende-se de suas faltas? Não. Primeira. Então, por que veio até mim? Para experimentar. Então, não é feliz? Não. E sofre? Não. O que é que lhe falta? A paz. Certos espíritos classificam como sofrimentos apenas o que lhes lembra as dores físicas, admitindo, no entanto, que seu estado moral é intolerável. 2. Como pode ser que lhe falte a paz na vida espiritual? Um pesar do passado. O pesar do passado é um remorso? Arrepende-se então? Não, é por medo do futuro. O que teme? O desconhecido. 3. Poderia dizer-me o que fez em sua última existência? Isso talvez possa ajudar no seu esclarecimento. Nada. Qual era a sua posição social? Mediana. Foi casada?
casada e mãe. Cumpriu com zelo os deveres dessa dupla posição? Não, entediava-me o meu marido, meus filhos também. Como passou a vida? A divertir-me na juventude, entediando-me como esposa. Quais eram as suas ocupações? Nenhuma. Quem então cuidava de sua casa? A empregada doméstica. Não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa de seus pesares e seus medos? Talvez tu tenhas razão. Não basta admitir o fato. Quer, para reparar a existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem à nossa volta? Como? Ajudando-os a melhorar através dos seus conselhos e preces. Eu não sei orar. Nós vamos orar juntos. Poderá assim compreender, gostaria de fazer isso? Não. Por quê? É cansativo. Instrução do guia do médium. As instruções que vos damos colocam-vos sob os olhos os diversos graus de sofrimento e das diversas posições dos espíritos condenados à expiação com consequência de suas faltas. Angèle era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida é tão inútil aos olhos aos outros quanto para si mesma. Amando somente o prazer, incapaz de procurar no estudo ou no cumprimento dos deveres domésticos e sociais as satisfações do coração, únicas que podem dar encanto à vida, pois aplicam-se a todas as idades, Angèle empregou os seus anos de juventude apenas com distrações frívolas. Mais tarde, quando os deveres mais sérios impuseram-se, o mundo havia se tornado vazio para ela, pois ela mesma fizera o vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a infelicidade de seu marido, comprometeu o futuro dos filhos, arruinando-lhes o bem-estar por seu desleixo e sua indolência. Deturpou-lhes o discernimento, assim como o coração, primeiro por seu exemplo e depois abandonando-os aos cuidados dos empregados domésticos, que nem mesmo tinham o trabalho de escolher. Sua vida foi inútil ao bem e por isso mesmo culposa, porque o mal nasce do bem negligenciado. Compreendei que não basta não cometer erros, é necessário praticar a virtude que lhes são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai sobre eles. Ficai certos de que se colocam uma barreira que vos detém à beira da senda do mal, eles impõem ao mesmo tempo que volteis atrás e torneis a rota oposta, que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro deve voltar-se para o segundo, sem o que a sua vida torna-se nula e suas obras tornam-se mortas. E Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. O médium. Podemos saber qual teria sido a penúltima existência desse espírito? Esta última deve ter sido a consequência dela. Ela havia vivido na indolência devota e na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por opção, quis experimentar a vida em família, mas seu espírito muito pouco progrediu. Sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo, mas como a propensão para nele revelar era tênue, preferiu deixar-se por ela levar a fazer um esforço para assustá-la no início. Ainda hoje compreende o perigo que representa manter-se nessa neutralidade, mas não consegue empreender o menor esforço para sair da situação. Rogai por ela, fazendo com que desperte e abra os olhos para a luz. É vosso dever, e dever algum deve ser desprezado. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é a essência, a atividade do corpo é uma necessidade. Satisfazei, pois, as necessidades de vossa existência como espírito destinado à paz eterna.
Vosso corpo destinado ao serviço do espírito é apenas uma máquina que obedece à vossa inteligência. Portanto, trabalhai, cultivai a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que a deve assistir no cumprimento de sua tarefa. Não lhe concedais repouso ao trégua, lembrando que a paz a que aspirais só vós será concedida. Só vos será concedida após realizado o trabalho. Quanto mais protelardes o trabalho, tanto mais durará para vós a ansiedade da espera. Trabalhai, trabalhai incessantemente, cumpri todos os vossos deveres sem exceção, realizando-os com zelo, coragem e perseverança. Sereis sustentados pela vossa fé. Todo aquele que executa com consciência a tarefa mais ingrata e desprezível de vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Altíssimo que aquele que, impondo tal tarefa a outros, negligencia a própria. Tudo é degrau de ascensão aos céus. Não quebreis, pois, os degraus que tendes sob os pés, e sabeis que estáis cercados de amigos que vos estendem a mão e sustentam todos aqueles que depositam sua força no Senhor. Mono, um espírito entediado. Bordeaux, 1862. Este espírito apresentou-se espontaneamente ao médium, pedindo preces. O que o levou a pedir preces? Estou cansado de vagar sem rumo. Encontra-se há muito tempo nessa situação, há mais ou menos 180 anos. O que fez na Terra? Nada de bom. Qual é a sua posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Isso não constitui uma categoria. Tudo constitui uma categoria entre nós. Cada sensação permite que um espírito encontre seus semelhantes ou simpáticos, que então se reúnem. Por que ficou tanto tempo estacionário se não foi condenado ao sofrimento? Foi condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo o que não tenho é alegria e dor. Tudo o que não tenho. Tudo o que não é alegria é dor. Então, foi forçado a permanecer vagando contra a própria vontade? São causas muito sutis para a sua inteligência material. Tente fazer-me compreendê-las. Poderia ser-lhe útil, um começo útil. Eu não conseguiria, por faltarem-me termos de comparação. Ao espírito que dela não tirou proveito na terra, a vida, ao extinguir-se, deixa, o mesmo que o fogo deixa ao papel que consumiu. Fagulhas que relembram as cinzas, ainda unidas entre si, o que foram e a causa do seu nascimento, ou se preferir da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres rasgando o espírito até que ele haja dispersado as cinzas de seu corpo. Somente então, como essência etérea, ele se reconhece desejando progredir. O que poderia ter ocasionado o tédio de que se queixa? É a consequência da existência. O tédio é o filho do ócio. Não soube utilizar os longos anos que passei na Terra e a consequência disso reflete-se nesse nosso mundo. Os espíritos que à sua semelhança vagam sem destino, atormentados pelo tédio, não conseguiram libertar-se de tal estado se o desejam, se o desejassem? Não, nem sempre o podem, porque o tédio paralisa-lhes a vontade. Sofrem as consequências da vida que levam. Como foram inúteis e não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram assistência alguma entre si. Ficam entregues a si mesmos, até que o cansaço deste estado neutro faça com que queiram modificá-lo. Se neles despertar uma semente de vontade, por menor que seja, encontrarão apoio e bons conselhos para sustentar-lhes
os esforços e perseverarem. Poderia dizer algo sobre a vida na Terra? Oh, bem pouca coisa podes compreender. O tédio, a inutilidade e a ociosidade são provenientes da preguiça, e a preguiça é mãe da ignorância. Suas existências anteriores não lhe permitiriam progredir? Sim, todas, mas muito pouco, pois todas foram um reflexo umas das outras. Sempre há progresso, mas tão ínfimo que não chegamos a apreciá-lo. Enquanto espera para recomeçar outra existência, gostaria de vir mais vezes comunicar-se conosco? Chama por mim para que me obrigues a vir. Será um favor que me prestarás. Poderia explicar por que sua grafia muda tanto? Porque questionas muito, o que me cansa e eu preciso então de ajuda. O guia do médium. É o trabalho intelectual que cansa esse espírito, obrigando-nos a prestar-lhes nossa ajuda para que consiga responder às perguntas. É um desocupado do mundo dos espíritos, como foi na Terra. Aqui o trouxemos para que seja tirado dessa apatia, desse tédio que constitui um verdadeiro sofrimento, muitas vezes mais penoso que os sofrimentos agudos, por poder prolongar-se indefinidamente. Podes imaginar a tortura que representa a perspectiva do tédio sem fim? A maior parte dos espíritos dessa categoria são os que procuram uma existência terrestre apenas como distração, para quebrar a insuportável monotonia de sua vida espiritual. Frequentemente chegam sem uma decisão tomada no sentido do bem, razão porque têm que recomeçar até que neles surja o progresso real, finalmente. Uma ex-rainha da Índia, morta na França em 1858. Que sensação experimentou ao deixar a vida terrestre? Não saberia dizê-lo. Ainda sinto a perturbação. É feliz? Não. Por que não é feliz? Estou saudosa da vida. Eu não sei. Sinto uma dor aguda. A vida haveria de livrar-me dela. Quisera que meu corpo pudesse levantar-se do sepulcro. Lamenta não ter sido sepultada em seu país, mas entre os cristãos? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre meu corpo. O que pensa das horas, das honras fúnebres que lhe foram prestadas? Foram pouquíssima coisa, pois eu era rainha e nem todos dobravam os joelhos diante de mim. Deixai-me, fo- forçam-me a falar. Eu não quero que saibais o que sou agora. Eu fui rainha, tende disso certeza. Respeitamos sua condição. Pedimos que nos responda apenas para nossa instrução. Acredita que seu filho um dia recuperará o antigo reino de seu pai? Certamente o meu sangue reinará, pois é digno disso. Atribui à reintegração de seu filho a mesma importância que lhe dava em vida? Meu sangue não pode ser misturado com o do povo. Não se pôde incluir em sua certidão de óbito o seu lugar de nascimento. Poderia informá-lo agora? Nasci do mais nobre sangue da Índia. Creio ter nascido em Delhi. Tendo vivido no esplendor do luxo e cercada de honras, o que disso tudo pensa agora? Que tudo era a mim devido. A posição que ocupou na Terra proporciona-lhe uma posição elevada no mundo em que se encontra hoje? Eu sou ainda rainha. Mandem-me os escravos para que me sirvam. Não sei parece-me que não se importam comigo aqui, mas sou ainda a mesma. Seguia a religião muçulmana ou hindu? Muçulmana. Eu era muito importante para ocupar-me de Deus. Que diferença encontra entre a sua religião e a religião cristã para a felicidade da humanidade?
A religião cristã é absurda. Ela diz que todos são irmãos. Qual é a sua opinião sobre Maomé? Ele não era filho de rei. Acredita que ele tenha tido uma missão divina? Que me importa? Qual é a sua opinião sobre o Cristo? O filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. O que pensa da prática de ocultar as mulheres muçulmanas dos olhares dos homens? Penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher. Alguma vez invejou a liberdade que as mulheres da Europa desfrutam? Não. Que me importaria tal liberdade? Servem-nas de joelhos? Lembra-se de haver tido outras existências na Terra antes daquela que acabou de deixar? Eu devo ter sido sempre rainha. Por que atendeu tão rapidamente ao nosso chamado? Eu não queria vir, mas fui forçada a tanto. Pensas, então, que me dignaria responder? O que sois todos vós comparados a mim? Quem a forçou a vir? Eu não sei, mas não há de ser mais importante do que eu. Sob que forma apresenta-se aqui? Ainda sou rainha. Pensas então que não o seja mais? Vós todos sois pouco respeitosos. Sabei que não é assim que deveis dirigir-vos às rainhas. Se pudéssemos vê-la, estaria com seus adornos e joias? Certamente. Como se explica que, tendo deixado tudo isso na terra, seu espírito tenha preservado tal aparência, sobretudo seus adornos? Eles não me foram tirados. Sou ainda tão bela quanto antes. Não sei que ideia fazes de mim, se bem que nunca me vistes. Que impressão sente ao estar entre nós? Se pudesses, não estaria aqui. Tratam-me com tão pouco respeito. São Luís. Deixai-a, pobre perturbada. Tende compaixão de sua cegueira, e que ela vos sirva de exemplo. Não podeis imaginar como sofre o seu orgulho. Evocando essa majestade decaída agora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundidade, considerando-se o tipo de educação que recebem as mulheres em seu país. Porém, imaginávamos encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas ao menos uma noção mais próxima da realidade e ideias mais judiciosas sobre as vaidades e as grandezas da terra. Longe disso, nela, as ideias terrestres conservam toda a força. O orgulho nada perdeu de suas ilusões e debate-se contra a própria fraqueza, gerando muito sofrimento. Ximenes, Bordeaux, 1862. Com esse nome, um espírito apresentou-se espontaneamente à médium, habituada a esse tipo de manifestação, porquanto sua missão parece ser de ajudar os espíritos inferiores, encaminhados pelo seu guia espiritual com o objetivo duplo de instruir a si mesma e ajudar o progresso deles. Este nome é de um homem ou de uma mulher? Homem, e tão infeliz quanto possível, sofro todos os tormentos do inferno. Se o inferno não existe, como pode sofrer-lhe os tormentos? Pergunta inútil. Compreendo, mas outros podem precisar de explicações. Não me importa. O egoísmo não está entre as causas do seu sofrimento? Talvez. Se quer algum alívio, comece repudiando as más tendências. Não te preocupes com isso, não é da tua conta. Começa orando por mim, como todos pelos outros, depois veremos. Se não me ajudar com o seu arrependimento, a prece será pouco eficaz. Se tu falas em vez de orar, de pouco me adiantas. Deseja então adiantar-se? Talvez, não sei. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o que importa. Então, junte-se a mim, desejando firmemente obter alívio. Podes começar.
após a prece da médium. Está satisfeito? Não como desejava. Um remédio aplicado pela primeira vez não consegue curar de imediato uma doença antiga. É possível. Gostaria de retornar? Sim, se tu me chamares. O guia da médium. Minha filha, terás trabalho com esse espírito endurecido, mas não haveria nenhum mérito em salvar aqueles que não estão pedindo, não estão perdidos. Coragem, persevera e terás êxito. Não há espíritos tão culpados que não possam recuperar pela persuasão e pelo exemplo, pois mesmo os espíritos mais perversos, com o tempo, acabam corrigindo-se. Mesmo que não se consiga conduzi-los imediatamente para os bons sentimentos, o que muitas vezes é impossível, o trabalho não se perde. As ideias neles plantadas os comovem, fazendo com que reflitam, mesmo contra a vontade. São como sementes que cedo ou tarde darão frutos. Não se quebra uma rocha com o primeiro golpe de marreta. O que te digo, minha filha, aplica-se também aos encarnados, e tu deves compreender porque o Espiritismo, mesmo entre os adeptos mais fervorosos, não faz homens perfeitos. A crença é um primeiro passo, a fé vem a seguir, e a transformação virá por sua vez. Muitos, porém, ainda terão que voltar e buscar nova têmpera no mundo dos espíritos. Entre os endurecidos não há apenas espíritos perversos e maus. É grande o número daqueles que, sem buscar fazer o mal, retardam-se por orgulho e indiferença ou apatia. Eles não são menos infelizes por isso, pois sofrem tanto mais pela inércia quanto menos têm acesso, como compensação às distrações do mundo. A perspectiva do infinito torna-lhes a situação intolerável, mas eles não têm força ou vontade para delas sair. Esses espíritos são aqueles que, quando encarnados, levam uma existência improdutiva, inútil, a si mesmo e aos outros, culminando frequentemente no suicídio fútil por puro desgosto da vida. De um modo geral, tais espíritos são mais difíceis de serem conduzidos ao bem do que os francamente maus, porque esses últimos dispõem de energia e, uma vez esclarecidos, têm um entusiasmo tão grande pelo bem quanto o tiveram pelo mal. Aos outros, certamente, serão necessárias muitas existências para progredirem de forma apreciável. Pouco a pouco, porém, vencidos pelo tédio, como os outros pelo sofrimento, buscarão uma distração numa ocupação qualquer que há de transformar-se mais tarde numa necessidade deles. Fim do capítulo 7.